Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa série de vídeos sobre espionagem. Uma série legal, né? Divertida. Espero que vocês estejam gostando e que isso se traduza em joinhas, comentários, que é incrível, sensacional e tudo mais. Espero que vocês estejam gostando, de verdade. Eu tô, pelo menos. Eu gosto de gravar. Eu gosto desses temas. E aqui, no vídeo de hoje, a gente vai explorar alguns casos relevantes. Não falta caso relevante, tá? Se for do teu interesse, comenta de um caso específico e depois eu gravo um vídeo sobre isso. Mas aqui eu vou falar de dois casos e depois eu vou falar de uma tendência, né, atual, de uma situação atual que a gente vai explorar mais a fundo em outros vídeos da nossa série. Então, aqui nós vamos falar de um caso mais antigo, não, mas não tão antigo assim, no mundo do direito internacional, 49 não é tão antigo assim. Depois a gente vai falar de outro caso mais recente. E aí a gente encerra com uma situação bem atual, tá? Então, o primeiro caso relevante que eu queria tratar com vocês, assim, de como que o direito regula, porque é pouco, né? É pouco caso em que a gente tem, ainda que tenha uma menção indireta à espionagem. O primeiro caso que eu considero interessante é o caso do canal de Corfu, tá? Que girou, parte da controvérsia girou em torno da coleta ilícita de informações pelo Reino Unido. Para quem não sabe, o caso do canal de Corfu é um caso assim, paradigmático no direito internacional, entre Reino Unido e Albânia. Salvo engano, o primeiro caso a ser julgado na Corte Internacional de Justiça. E vai ter vídeo específico sobre ele, tá? Então, é um caso que a gente vai explorar mais a fundo em outro vídeo. Aqui não. Então, o que que nos interessa? Que durante o caso ficou demonstrado que o Reino Unido ele coletou provas em território albanês, sem autorização da Albânia, de que esta estava colocando, ou pelo menos permitiu, a colocação de minas marítimas, tá? De minas navais. E isso foi reconhecido como uma violação à soberania da Albânia, tá? Ainda que seja um motivo relevante, isso foi considerado como uma violação da soberania albanesa. E a gente vê nesse caso, que é um caso indireto de espionagem, tem vários outros assuntos dentro do caso do canal de Corfu, mostra como que o direito internacional considera a coleta de ilícita de informações como uma violação direta do direito internacional. Então aqui nós temos um precedente indireto sobre espionagem, porque a coleta ilícita de informações viola a não intervenção, a soberania, a boa-fé, princípios que a gente viu ali no nosso último vídeo, tá? Outro caso bem interessante, esse é um pouco mais recente, peronomútil, né? Foi o caso da espionagem aqui do Brasil, né? O Brasil foi espionado. A gente descobriu isso pelos documentos vazados pelo Edward Snowden, que expuseram a prática sistemática de espionagem pela Agência Nacional de Segurança. Tá? Então, vários líderes ao redor do mundo foram espionados, inclusive a presidente do Brasil, a Dilma. Salvo engano, o telefone dela foi grampeado. Então, as comunicações dela eram monitoradas. Imagina, a presidente, a mais alta autoridade do Brasil. Então, quando o Brasil descobriu essa espionagem por meio desses documentos, isso gerou uma crise gravíssima entre Brasil e Estados Unidos, tá? E que normalmente tem uma relação importante entre eles. Então, nós tivemos protestos diplomáticos formais e tivemos também a suspensão de visitas de alto nível. Salvo engano, até a própria presidente Dilma, ela tinha uma visita marcada aos Estados Unidos, se não me falha a memória, e se não me falha a memória, essa visita foi cancelada, tá? Se não me falha a memória, cancelada ou pelo menos suspensa. Mas várias visitas de alto nível de diplomatas brasileiros aos Estados Unidos e vice-versa, essas visitas elas foram suspensas, tá? Elas foram suspensas porque foi considerada uma violação gravíssima da soberania brasileira. Então, apesar de toda a gravidade desse caso, esse episódio não foi judicializado, por exemplo, numa Corte Internacional de Justiça, até por questões que não vale a pena a gente entrar aqui. Mas não houve qualquer tentativa de judicialização e responsabilização legal dos Estados Unidos por esse ato de espionagem, por questões de equilíbrio de poder e também por questões
relacionadas à própria falta de regulação sobre espionagem, tá? Mas esse caso, ele revela que existe uma tendência, não só esse caso, mas como outros da época, de tratar a espionagem como uma questão política e não necessariamente uma questão legal. Porque o que que o Brasil fez nesse caso? Foi trabalhar no plano diplomático da sanções, desculpa, da suspensão de visita, do protesto formal, tá? Da condenação formal por parte do Brasil pela atuação americana. E nós hoje temos vários casos contemporâneos de cyberespionagem, não é um caso específico, mas são várias situações, porque todo dia, não sei vocês, mas todo dia eu tenho acompanhado algum caso desse, em que a gente tem quase certeza ou não tem certeza, ou a gente acusa com certeza sem saber de que esse ou aquele país praticaram algum ato de ciberespionagem. Normalmente envolve esses três países aqui, né? China, Rússia, Estados Unidos, mas ninguém está imune de ser espião ou espionado. Então, o que é interessante aqui é a escala em que a ciberespionagem é feita. Então, nesse mundo digital que a gente vive, a escala é massiva, ainda mais com IA, com formas de processamento de dados em altíssima quantidade, chamado Big Data. Isso permite a coleta de grande quantidade de informações, o processamento de grande quantidade de informações. Então, nós vemos cotidianamente acusações entre estados de espionagem, infiltração russa em eleição estrangeira, que a gente sabe como é que isso terminou. Ataques chineses a empresas de tecnologia ocidentais ou a órgãos governamentais, programas norte-americanos de vigilância global, tá? E também dentro dos Estados Unidos. Então, essas notícias e acusações, elas se tornaram cada vez mais frequentes. E esses episódios de cyberespionagem cotidianos, se você quiser algum específico, comenta, que aí depois eu faço um vídeo, sobre isso. Eles mostram a dimensão global que a espionagem hoje tem assumido. E isso traz muita controvérsia para a gente que é do direito, né? É, a respeito da responsabilização internacional, da atribuição de condutas de responsabilização dos estados, e se realmente é necessário se é necessário, a gente criar regras para lidar com a crescente vulnerabilidade digital dos estados. Mas não só dos estados, né? Das pessoas também. Esse vai ser um tópico aí para um próximo vídeo, tá? Por enquanto, eu agradeço a tua atenção e espero te ver no próximo vídeo. Muito obrigado.